Olá, seja bem-vindo ao meu canal, me chamo Virginia Coser, eu sou sobrevivente e especialista em narcisismo materno, autora do curso Como Superar Mães Narcisistas, terapeuta Ayurveda, ainda em formação, estudante de nutrição, e aqui no canal eu falo sobre saúde integrativa e também sobre o narcisismo materno. Eu gostaria de estar compartilhando com vocês que são sobreviventes, que são pais, ou que talvez não são pais, mas que gostariam de entender um pouco mais como a violência que você sofreu da sua mãe narcisista ou do seu pai narcisista te afetou como ser humano, como criança, na sua infância, como que isso afetou o seu desenvolvimento, as doenças psicológicas que você desenvolveu, por que desenvolveu, por que acontece tudo isso fisiologicamente. Eu vou dar uma explicação para que a gente possa estar entendendo melhor como que funciona e quais são as consequências, desses traumas, desses abusos, dessa violência aí contra as crianças. Vivemos numa cultura onde bater numa criança é algo tido como normal, como educar. Se uma mulher ela apanha do seu marido ou do seu ex-companheiro, ela tem a Lei Maria da Penha e todo mundo vai falar: vai lá, faz um boletim de ocorrência, tem a Lei Maria da Penha. Se uma amiga sua ou você agride a sua amiga, ela vai na delegacia, todo mundo vai dizer: vai lá, faça um boletim de ocorrência. Se de repente, sei lá, qualquer outra pessoa, qualquer adulto, adulto que vá te bater, vá te machucar, você tem o apoio de toda a sociedade, da sua família, de várias pessoas, amigos, para você requerer aí o seu direito de não ser machucado e não ser ferido diante da lei. Você vai até a polícia e vai registrar uma ocorrência, vai virar um processo. Porém, temos uma cultura horrorosa de que crianças devem apanhar para aprender, serem violentadas, sendo que essas crianças são indefesas. Um adulto ainda consegue se defender, bem ou mal, mas consegue. Uma criança não, um ser indefeso, segundo a nossa cultura, ele merece apanhar para aprender, ele tem o seu direito violado, mesmo tendo o estatuto da criança e do adolescente. Ainda assim a sociedade costuma dizer que pé de galinha não mata pinto, e a sociedade apoia que crianças sejam agredidas fisicamente e não denunciam. Se é entre marido e mulher, a denúncia, vizinhos denunciam, mas quando é uma criança sendo violentada, ninguém faz nada. Pouquíssimas pessoas se comovem porque virou algo normal. Mas existem estudos científicos que comprovam que existem danos sim para o desenvolvimento dessa criança, e essa criança futuramente terá vários transtornos psicológicos. Apesar de incontáveis estudos científicos, ainda assim a sociedade acha que educar, apanhar, bater é uma forma de educação. Então, trazendo com esse olhar mais fisiológico, com esse olhar de ciência mesmo, eu quero abordar com vocês. De acordo com a pediatra Lilbiana Arantes, presidente do Departamento Científico de Desenvolvimento e Comportamento da Sociedade Brasileira de Pediatria, existem 3 tipos de estresse: o de curto prazo, o de médio prazo e o estresse tóxico. Todos eles estão relacionados com a capacidade da criança de lidar com episódios negativos conforme a maturidade e estágio de desenvolvimento, e também com o apoio que a família dá nestes momentos. Então, existem 3 tipos de estresse, O que é tolerável, que é o de curto prazo, o de médio prazo e o de longo prazo, ou de alto pico, de estresse. Se for um alto pico, ele é considerado tóxico, ou se ele for contínuo, ele é considerado como estresse tóxico para essa criança. O estresse de curto prazo acontece quando a criança é submetida a momentos de estresse de baixa intensidade e poucos curtos períodos de tempo. No geral, há suporte familiar e ele traz benefícios à criança, como no início da vida escolar, quando ele toma uma vacina, quando ele chora porque algo deu errado. Então tem aquela pequena elevação da sua frequência cardíaca, níveis hormonais, cortisol, adrenalina, e a criança é acolhida pelos pais, então se estabelece todos esses hormônios porque há o acolhimento familiar. Então é um estresse, digamos, normal, Não tem como a gente viver sem o estresse, até porque o estresse, o cortisol e a adrenalina,
eles existem, não são à toa que eles existem, né? Tem uma função aí, na hora do perigo, do susto, você ter reação de fugir, correr, ou seu sistema vai paralisar. Então, é normal sim, né? Termos esses hormônios aí circulantes, eles existem para isso, e há esse estresse tolerável. Mas tem o de médio prazo, que é quando a criança passa por situações difíceis por meio de tempo, por maior período de tempo, e apresenta dificuldades para lidar com elas, mas conta com a ajuda da família. É o caso, por exemplo, de uma doença séria, né, de alguém da família, um acidente de carro, situações assim, um pouco mais difíceis, né, para uma criança de repente entender, compreender e assimilar. Mas se ela tem o apoio da família ou de algum adulto, essa criança, o cérebro dessa criança consegue superar, né, e recuperar qualquer dano mais drástico, mais grave, por conta desse apoio familiar, né, não sendo algo extremamente que possa causar um trauma extremo, né? Aí sim consegue se recuperar. Já o estresse que passa a ser considerado tóxico, né, quando o seu nível é muito alto ou a situação é repentina, aí é o estresse de longo prazo, de uma forma que supera a capacidade da criança de lidar com ela. E tem o estresse tóxico, né, que é de um nível bem alto, ou uma situação repetida, né, de longo prazo, de forma que supera a capacidade da criança de lidar com ela e de lidar com a situação. E normalmente nessas situações não tem o amparo da família, ou é algo tão grave que a família também não teve como intervir. Se encaixa nessa categoria a violência física, a violência verbal, a privação econômica e social, necessidades básicas, né, de higiene, de alimento, o estresse na escola com colegas ou professores agressivos, o bullying, a falta de carinho, a ausência de um ou de ambos os pais, o excesso de atividades ou um divórcio muito conturbado. Deixar o bebê chorar para dormir. Esse tipo de ativação prolongada dos sistemas de respostas ao estresse podem perturbar o desenvolvimento do cérebro e dos sistemas de órgãos e aumento do risco de problemas no futuro. Então, isso aqui é um artigo que está na revista Crescer, tá? Quem fala isso são médicos e cientistas, a Virginia não inventou. Você pode fazer uma busca no Google, você vai achar vários artigos científicos comprovando isso, tá? As consequências do estresse de curto prazo. Essa criança vai ficar com irritabilidade, distúrbios de sono, falta de equilíbrio, perda da imunidade e mudança brusca de comportamento. Mas como há um amparo da família, isso costuma ser um período curto, né, de irritabilidade, dormir mal porque passou por aquele momento de estresse. Mas daí passa, porque tem esse apoio da família. No médio prazo é possível perceber uma piora do nível de inteligência e o aparecimento de transtornos comportamentais, como o transtorno de ansiedade e de depressão. No estresse de longo prazo, que é o tóxico, é significativamente maior o risco do surgimento de transtornos psiquiátricos, doenças autoimunes como o lúpus, doença celíaca, fibromialgia e doenças crônicas, esquizofrenia, psicopatias, AVC, né, acidente vascular cerebral, e há estudos relacionando o transtorno de personalidade narcisista a crianças que sofreram traumas e abusos na infância, sejam verbais, sejam psicológicos e sejam físicos. Então, sabemos que crianças que passam por traumas na infância podem desenvolver todas essas doenças físicas, psicossomáticas, né, e também psicológicas, desde coisas não tão simples como uma depressão, as muito mais complexas como a esquizofrenia e a psicopatia, né? Transtorno de personalidade narcisista, que é algo bem grave também, que está lá junto com o grupo da psicopatia. Então é algo bem grave mesmo, que pode vir e vem desses abusos frequentes. Como a sociedade normaliza, temos aí desde a geração passada do seu João e da Dona Maria, que não cuidaram do seu psicológico, e hoje temos aí idosos alcoólatras, temos idosas com problemas de obesidade, compulsão alimentar, compulsão a doces, mulheres diabéticas, mulheres viciadas em drogas. Temos idosos aí bem problemáticos porque acham que bater é educar e ninguém morreu, né? Eles estão ótimos.
por eles estarem de repente funcionando, né? A cabeça está funcionando, estão todos escangalhados, todos viciados, seja lá qual vício, né? Um vício diferente. Tem muitos idosos que têm compulsão sexual também. Eles acham que estão normais porque apanharam e eles não morreram. E aí passam essa cultura de agressão para os mais jovens, que repetem, e a geração vai só piorando, 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 porque essa geração vai ter os mesmos problemas: depressão, suicídio, transtornos de borderline, transtorno bipolar, várias doenças aí que onde há estudo, onde a ciência já comprovou que eles provêm sim desses abusos físicos, psicológicos e também emocionais. Então, fisiologicamente falando, o que acontece, né, quando sofremos um trauma, um abuso, seja físico, sexual ou do susto mesmo, né, propriamente dizendo. Quem assistiu a live que eu falei sobre estresse pós-traumático já pegou essa explicação. Se você não assistiu, clica aqui que eu aprofundo essa explicação. Temos uma reação, né, fisiológica. As nossas suprarrenais vão enviar para a corrente sanguínea cortisol, adrenalina, e aí você vai ter uma reação de paralisar, e aí você tem um bloqueio emocional. Depois você não vai lembrar disso, só se você fizer um tratamento de regressão, algo que vai ativar isso dentro da sua memória, para você de repente não sentir a dor daquilo que você está vivendo. Por isso que tem pessoas que sofrem um acidente de carro, a cena é tão impactante que a pessoa não lembra mais, abuso sexual, várias situações. Ou você vai ter todas essas substâncias circulantes aí no seu sangue para você fugir ou para você lutar. Por isso que essas substâncias elas ocorrem, né, para a gente ter uma reação aí. Porém, quando essas substâncias, né, em altos volumes ou em alta quantidade ou em alta frequência, elas vão trazer transtornos aos nossos neurônios. Ou vai diminuir essa quantidade, ou vai diminuir a nossa sinapse, as sinapses dos nossos neurônios. E há estudos também que relacionam até a diminuição do volume cerebral através dessas substâncias aí recorrentes no nosso sangue, de tanto ficar recorrente ou de tão alta que essas substâncias são lançadas em nosso sangue, elas chegam até o nosso cérebro e vão danificar os nossos neurônios. Por isso que é comum crianças que sofrem maus tratos terem dificuldade em aprendizado. Por isso que em sala de aula, quem é professor relata muito isso. Tem alunos que realmente têm muita dificuldade em aprendizado. E talvez nem sempre vai ser um transtorno de déficit de atenção ou outro transtorno. Simplesmente vai ser decorrente exatamente desses maus tratos e abusos. Então você pode ter a diminuição dessa sinapse, você pode ter a diminuição da quantidade de neurônios e até do volume cerebral. Se você sofre um acidente, bate a cabeça, cai, leva uma pancada na cabeça, ou até lutadores de boxe ou jogadores de futebol que batem muito com frequência bola, né, bem forte na cabeça, se você fizer um exame nessas pessoas, vai ser identificado uma proteína chamada S100B. Essa proteína é encontrada nessas pessoas que sofrem pancadas na cabeça. Então, há uma suspeita, né? Você recebeu, de repente, os médicos não sabem dizer se você realmente bateu a cabeça, se encontrou você desmaiado na rua. E aí, antes de fazer uma ressonância, né, uma tomografia do seu corpo todo, faz esse exame de sangue. Se for detectada essa substância chamada S100B, que é uma proteína, o indício é que você levou uma pancada na cabeça. Mesmo que essa pancada não esteja visível, não esteja sangrando, não tenha uma fratura exposta, não tenha seu cérebro aí saindo por um buraco, dá indício de que realmente você sofreu uma pancada na cabeça. E se a gente pegar essa proteína e analisar, né, e assim como tem como analisar mais profundamente essa proteína, se foi encontrado nessa proteína um pico muito alto dela, significa que o trauma foi tão forte, a pancada foi tão forte, que ocorreu uma neuroinflamação, tamanho baque que foi essa pancada. Então, rompeu algo, e aí extravasou algo, entraram toxinas, e aí ocorreu uma inflamação neural. E investigando crianças que passam por maus tratos, por violência, seja física, verbal, sexual, é encontrado no sangue dessas crianças essa mesma proteína que
é identificada em pessoas que levam uma pancada muito forte na cabeça, seja um acidente, seja quando você caiu e bateu a cabeça, seja um lutador de boxe, seja lá qual foi a forma que levou-se essa pancada na cabeça, essa mesma proteína é encontrada no sangue circulante de crianças que sofrem abusos, sofrem traumas. Ou seja, quando você bate no seu filho, quando você violenta o seu filho, ele recebe uma pancada na cabeça dele. E os danos neurais serão exatamente essa toxicidade neural, essa neuroinflamação. Por isso que vão gerar depressão, ansiedade, transtorno bipolar, psicose, esquizofrenia e aí tantas outras doenças que são psiquiátricas e psicológicas, porque é como se fosse realmente uma pancada. Essas substâncias, né, que ficam circulando, que são ativadas, né, tamanha a quantidade de cortisol e adrenalina recorrente aí, ou uma quantidade muito exagerada, vão fazer essa substância chamada S100B circular de tal forma que vai gerar como se fosse uma pancada na cabeça do seu filho, da sua filha, ou de você que sofreu aí tantos danos, né? Trazendo para as filhas de mães narcisistas, é muito importante a gente compreender pelo que a gente passou, porque às vezes a gente cobra muito. E a gente quer ser perfeita, e a gente tem sequelas, tá? Nós temos sequelas, sim. Temos muitas sequelas. Essas são só algumas, né? Que por isso temos, né, cada um trata a sua doença, sua sequela, o seu transtorno psicológico. Às vezes vem um pacote, né? Um pacote de doenças, né, que a gente infelizmente tem que tratar. Só que isso também, essa notícia que eu tô te dando, não é para você ficar desesperado, triste, não. Se você sobreviveu até isso e conquistou tudo que você conquistou até hoje, é porque você é muito resiliente, assim como eu. E enquanto eu estava vivendo no cativeiro, eu tinha uma letargia mental tão grande, eu era tão devagar no meu raciocínio, e a mãe narcisista batia com a colher de pau na cabeça porque eu era lerda, e ficava com raiva que eu era lerda, e eu tinha reação muito demorada. Eu tenho uma cicatriz na perna de uma queimadura, que eu, quando queimei, a resposta de fuga, de tirar a perna daquilo, foi tão lenta que o tempo que eu fiquei, os segundos que eu fiquei, foram tão maiores do que uma outra pessoa que pudesse encostar, que a cicatriz ficou enorme, né? Eu tive quase que ficar internada, porque ficou uma coisa horrorosa. Depois abriu, ficou um machucado desse tamanho, tenho a cicatriz até hoje, por conta dessa resposta letárgica, né? Só depois que eu saí do cativeiro, que comecei a me cuidar, que realmente eu acho que Deus é tão bom que a gente vai recuperando um pouco aí desses neurônios. Ai, que susto, gente, a porta bateu. Tá vendo a reação do susto? A nossa pupila dilata, nós temos uma reação ao vivo aqui pra vocês, como que funciona isso. Então, essa reação, vocês acabaram de ver que ela é real. Mas, voltando aqui pro assunto, peraí, meu coração. Apesar de tudo, ainda assim sobrevivemos. Outra questão que eu até falei lá na live sobre estresse pós-traumático é que a gente fica em estado de vigilância. Quem toma um susto, de repente vai ter um sustinho. E a gente que passa por esse tipo de abuso, a gente fica com o sinal de emergência ativado na nossa cabeça. Por quê? Esse trauma não foi processado. Tudo que a gente vivencia no dia é processado, ocorre um movimento ocular, é processado e arquivado. Os traumas não, eles ficam em aberto, né? E aí por isso é importante você que é sobrevivente fazer MDR, né? Que é um tipo de terapia que vai fazer com que você faça esse arquivamento. E aí a gente fica com esse sistema de alarme sempre ligado, né? Por isso temos dificuldade para dormir, sono interrompido. E é um sustinho que seria para uma pessoa, para a gente o nível de cortisol vai lá no alto e volta. E eu falo por mim mesmo, né? Vocês acabaram de ver o susto que eu tomei com uma porta batendo. Infelizmente é uma das consequências. Mas apesar disso tudo, você sobreviveu, eu sobrevivi, estou aqui para contar isso para vocês, porque somos resilientes. E à medida que você tem hábitos saudáveis, alimentação saudável, você pratica esporte, você medita,
Já falei aqui no canal sobre meditação, que a meditação existem estudos científicos comprovando que a meditação tem a capacidade de recuperar esse prejuízo aí os nossos neurônios, capaz de fazer uma repaginada aí nesses neurônios, fazer com que a gente recupere parte deles ou que melhore eles, né? Melhore eles. Existem vários alimentos que são antioxidantes, né? Como os alimentos que são roxos, como a cebola roxa, o açaí, que é um fruto que tem muito no Brasil. As pessoas querem comprar, não sei que lá, berry, gourdberry, essas frutas que são roxinhas, que tem de fora, que vem de fora, que são caríssimas. A gente tem um açaí aqui que é ótimo, que é antioxidante, que vai ajudar a gente estar recuperando aí esses neurônios. Tem várias coisas que a gente pode fazer para ter hábitos saudáveis. Você que acompanha o canal sabe que aqui tem sempre dicas de hábitos saudáveis para vocês. E vamos tocando a nossa vida. Você que é mãe e pai, pense muito bem antes de você bater no seu filho, antes de você ser violento com o seu filho, porque hoje você está tomando consciência de que isso deixa dano sim. E pode ser que seu filho talvez tenha a sorte, como eu e você, eu tô aqui falando, né, tô bem, tô normal, mas pode ser que ele tenha uma esquizofrenia, né, pode ser que ele tenha algo bem grave. Então não deixe que isso aconteça com seu filho, ou até acabar caindo pro lado da psicopatia, né. Então pense muito bem. Gostaria de convidar você que não conhece o meu curso para conhecer, www.comosuperarmãesnarcisistas.com. Me siga no Instagram, virginia.cose. Tem o grupo Flor de Lótus no Facebook, tá aqui na descrição, minha página. Tem minha página pessoal onde eu falo sobre saúde e também sobre narcisismo. E tem a página Flor de Lótus, que é só sobre narcisismo materno e dicas para vocês que são sobreviventes. Tá bom? A gente se encontra no próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau.